casamento, seja noivado, aniversário. Então há aquele cuidado especial. Quando você vai fazer uma festa, você tem que fazer aquela coisa com excelência. E sempre os convites, eles ficam ali num lugar exposto. Vem a família. Primeira coisa que ele vai olhar não é a conta de luz que está alta ou a da água. Não, ele vai olhar o convite. Ele vai falar: olha, quem vai casar? Que coisa boa, não é? Então, esse convite foi entregue. Vem para a festa você também. E há uma preparação. A pessoa vai ali até alugar uma roupa para ir à festa. E ali, aquela festa precisa ter ali uma roupa que vai ser conveniente àquela festa. E todos querem se vestir muito bem. Então, alcance da festa. Agora estou falando desta festa. Não é uma festa ali onde você recebeu o convite com endereço, uma festa onde você vai rever os teus amigos. Não, é uma festa universal, uma festa para todos, porque Deus, Ele não faz distinção de pessoas, mas sim de atitudes. E é um tempo de extrema alegria. Não é uma festa passageira, não. E será servido um tipo de cardápio nesta festa, que produz uma intensa satisfação. Não seria bebidas alcoólicas. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchemos do Espírito Santo. Arrependimento. Eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Era isso que estava acontecendo. E quando o Senhor ele recebeu esse poder, ali foi carimbado ali o teu ministério, onde ele foi, separou os 12, depois separou os 70, de 2 em 2, enviou. E eles saíram fazendo, porque o filho tem que ter o DNA do pai. E Jesus tinha um chamado para que eles fizessem milagres, para que fizesse o mesmo que Jesus estava fazendo. E Jesus disse assim: aquele que crê em mim farão as obras que eu faço, e maiores do que as minhas. Jesus ressuscitou mortos. Jesus ele curou muitos enfermos. E havia ali os primeiros seguidores, os 12, depois os 70, de 2 em 2 saíram e foram fazer. E chegaram até Jesus, dizendo: Senhor, que maravilha! Em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós expulsamos os demônios. E Jesus vai ali, já é a resposta para tudo, e diz assim: não alegrai-vos por isto, alegrai pelos vossos nomes está escrito no livro da vida. Vamos voltar aqui. Esse convite chegou nas tuas mãos. E a Bíblia diz que ali também o Senhor está tirando ali uma mensagem desta grande festa. E Jesus, Ele nos dará um tipo de bebida que produzirá grande refrigério. O que é? A presença do Espírito Santo. Porque nós precisamos estar cheios. E o convite é feito a todos, mas nem todos comparecem. Não é por falta de insistência, não é por falta de interesse, mas são muitos chamados e poucos escolhidos. O Evangelho é como uma grande rede lançada no mar, e ali vem vários tipos de peixe. Lembra daquela pescaria extraordinária que os discípulos
ficaram ali a noite toda. E Pedro, ele sendo marujo, estava ali recebendo uma aula grátis de Jesus, ensinando como pescar. E Jesus disse: lançai a rede para o lado direito, e eles pescaram pela rede mais de 153 peixes grandes, diferentes. Quem gosta de lambari aí diz glória a Deus. De bacalhau, corvina, tinha todo tipo de peixes. Jesus, ele mostra aí que ele veio para dar vida e vida com abundância, trazer alegria. E esse convite aí, numa festa precisaria de alegria. Quem chegar por último vai participar da festa também. Porque o convite, imagine você, prepara uma festa, prepara um banquete, compra as coisas, aluga o lugar, chama as pessoas, e você fica ali esperando, porque isso se chama compartilhar. Alegrar com aqueles que estão alegres. A Bíblia diz que nós temos que se alegrar com aqueles que se alegram e chorar também com aqueles que choram. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com choros inexprimíveis. Quando nós oramos ao Senhor, nós sentimos essa alegria. E nesta alegria nos traz festa. E esta noite é um dia de festa. É um dia, glória a Deus, de festa. E a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes muitos não quiseram ir porque estavam fracos, estavam desanimados, estavam frios. E esse convite foi Jesus que tem enviado. E arrumaram desculpas até nos negócios, como a Bíblia diz aqui. Eu comprei um terreno e disse: primeiro, eu preciso ir ver aquele terreno. Olha a desculpa farrapada. Um terreno que ia ver à noite. Poderia levar até as lamparinas. Mas ninguém faz negócio à noite. E assim, vieram aquelas desculpas. E outro, ele disse assim: eu comprei 5 juntas de bois e vou testá-los. Aí está uma outra desculpa: comprar um cavalo sem examinar os dentes. Vai lá, num dia de festa, as festas sempre eram no tardar, indo para a noite. E por que isso? Aí a outro falou: casei, portanto não posso ir. Meu Deus! Quem quer fazer, arruma um jeito. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. Então muitos estão colocando uma desculpa, até para servir a Deus, até para buscar o Senhor. E a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o teu nome enquanto está perto. Porque vai chegar o tempo que muitos vão procurar e não vão achar. Então nós sabemos que desculpas estavam ali, desculpas à família. Josué não apresentou nenhuma desculpa. Quando o Senhor Deus disse assim: Josué, Moisés, ele morreu. Moisés, agora você vai ser o sucessor de Moisés. Josué, ele olhou para aquilo, ele se estremeceu, porque o Senhor tinha levantado Moisés para tirar um povo escravo lá no Egito há 400 anos, nas mãos de Faraó, e o alvo para chegar numa terra que mana leite e mel. E para chegar a essa terra precisaria o quê? Atravessar o Mar Vermelho. Moisés está ali à beira do Mar Vermelho, e Moisés, ele falava com Deus de face a face. E quando ele estava ali, o exército de Faraó atrás, e ele à frente o mar, e o povo na tua responsabilidade,
ele começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse a ele: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marcha. Mas Senhor, e agora? O que tem na mão, Moisés? É o cajado. No Salmo 23, a tua vara e o teu cajado nos consola. Única vara e cajado que consola é o Espírito de Deus. E qual é esse Espírito? O Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. E ali ele olhou e tocou. Esse mesmo cajado abriu. Eles passaram a seco. E quando foi chegando já o último para atravessar, ele tocou novamente e as águas se fechou. Aquilo ali durou 3 dias para a travessia, mas havia uma jornada ainda para chegar até a terra que manda leite e mel. E quando Moisés morre, Josué, ele falou: olha agora, vou ter que enfrentar muitas coisas. Ele sabia que as guerras continuavam. Ele sabia que o gigante que existia não era só Golias, que havia outros gigantes na terra, e mandou 70 espias, e ali eles começaram a olhar Josué e Caleb. Foram 70. Quando Caleb ele viu aquele tamanho de cacho de uva, ele falou: essa é a terra que manda leite e mel, é uma terra próspera, é aqui que o Senhor tem preparado. Mas aqueles que estavam com Josué e Caleb voltaram, porque eles enxergaram ali, o inimigo colocou nas vistas deles, ali enxergando uma espada. Ele olhou e falou assim: imagine o tamanho, se o tamanho do cacho de uva é assim, imagina o tamanho da espada, ó. Mas eles não voltaram para trás. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sião era uma cidade construída em cima de uma pedra, de uma rocha. E quem é a rocha? Quem é o doutor Rocha? A rocha inabalável é Jesus Cristo. Se a tua casa foi edificada sobre a rocha, pode o inimigo se levantar, pode vir a tempestade que for, aquela casa não vai cair. Mas se ela foi edificada sobre a areia, qualquer ventinho vai embora. É como a historinha dos 3 porquinhos, mas não é isso não. Não é uma fábula, é uma verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então o Senhor estava ali fazendo uma grande obra. E notamos aqui essas famílias que nós falamos aqui de Josué. E meu negócio com Deus e toda a minha família está envolvida. Envolva a tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Porque o convite veio para a tua família. O convite não veio só para você. Você não vai sair ali todo tendo a tua família. O convite está ali no melhor lugar da casa. Qual o melhor lugar da casa? Não é a sala, mas a sala fica constantemente perto da cozinha, né? Tem salas assim, ó, enormes, e tem a entre-sala, e você fica ali, né? Você às vezes pode ficar naquela sala pode ter um televisor lá de 66 polegadas, né? Com as imagens, só pode você entrar dentro da TV. Pode ter todo o conforto, pode ter o melhor sofá, do modo que for, mas você vai querer sentir o cheirinho lá da cozinha, né? Glória a Deus, para depois. Mas nós estamos falando da parte espiritual. Eu quero falar para você da sala do trono de Deus, onde nós oramos e buscamos o Senhor. Estou falando da casa do Senhor, que nós temos que estar na casa do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina, como ensinou para Pedro, que o Senhor chega até Pedro e olha para Pedro
Pedro ele negou o Senhor antes, mas depois o Senhor derramou unção sobre ele, e ele ali orando, as pessoas colocavam os enfermos embaixo da sombra. Quando ele passava, sombra não faz nada, mas a unção que estava sobre a vida de Pedro, muitas pessoas eram curadas, libertas, transformadas. Ele ganhou mais de 3.000 almas. Depois Deus levanta Paulo, e assim vai indo. Nós temos que ganhar almas para o reino dos céus. Nós temos que entregar os convites, nós temos que chamar. A Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Você está na lista do chamado e do escolhido. Mesmo que Deus te chamou, como que Deus ele te chamou? Começa a pensar antes, depois pensa depois. Quando o Senhor ele chamou a Pedro, o Senhor olhou a Pedro, era pescador, e ele era indouto e letrado. Indouto porque ele não era doutor, ele não tinha ali como na lei mosaica, a abrâmica, judaica, ele não tinha nenhum anel de doutor, não. Indouto e iletrado. Iletrado porque muitas vezes não lia muito bem, às vezes tinha alguma dificuldade, até mesmo em falar, porque era pescador, mas ele teve que largar a rede. O Senhor disse assim: vem e segue. O Senhor só ordenou para que ele seguisse. O Senhor disse: vem e segue. O Senhor saiu andando, e ele saiu acompanhando ao Senhor. Mas um dia Jesus chega até Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: às vezes você vai num lugar, fica perdido, um jovem, esse jovem está ali já há tempo, um buraco nas costas, ele é deficiente, nasceu uma ferida, essa ferida chegou até os ossos, e eu estou acompanhando em nome de Jesus. E estava perdido, pergunta para um, pergunta para outro. Às vezes quando você vai fazer uma pergunta uma vez, duas vezes, e perguntar não ofende. E Jesus foi perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele olhou: Senhor, eu te amo. A primeira ele respondeu, na segunda: Senhor, eu te amo. Mas na terceira: Senhor, eu te amo. Aí Jesus veio com a resposta: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma alma vale mais do que o universo. Noé, ele construiu a arca. Quantas almas Noé ganhou? Somente 8. E quem era? A tua própria família. Em uma geração noética, nós notamos que ali, aquela aliança de Noé, e onde a família, e ele sai ali depois, o Senhor manda que ele feche as portas. A porta que Deus fecha, ninguém abre, mas aquela que ele abre também ninguém fecha. A porta estava aberta para todos, mas só a família dele entrou. Mas Noé, foi ali os seres humanos, que foi a tua família, depois os seres animais. O Senhor deixa os bichinhos entrarem também, e o Senhor fecha a porta. Só que o Senhor, ele fechou a porta, não foi pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora. Porque se fechasse para o lado de dentro, Noé via aquele povo ali querendo entrar, ele iria abrir a porta, e não era plano de Deus. E ele saiu naquela viagem ali, um Titanic da época. Ali está lá, de repente chega até o Monte de Ararat. A primeira coisa que ele faz, quando ele chega ali entre umas pedras, ele sai dali, pega um frasco de azeite, ele chega aqui ali, pega aquelas pedras, ele começa a adorar o Senhor, começa a buscar o Senhor, e derrama óleo naquele lugar, para que a presença de Deus fosse derramada naquele lugar. Nós temos que buscar o Senhor em todos os lugares.
é em casa, é na praça, é na escola, é onde trabalha, em todos os lugares. Então aqui, esse convite, as desculpas da família, não é? A minha esposa não é minha mão direita, ela é tudo, ela não é só a mão direita, ela é a mão, ela é o pé, ela é a cabeça, ela é a orelha, ela é tudo. E tem que andar juntos. E o Senhor, Ele tira essa amostra grátis. Olha, a igreja é como um casal. Jesus, Ele é o noivo, a igreja é a noiva. E nós somos quem? Somos os membros, somos filhos. A Bíblia diz lá em João 12, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, ao que crê no teu nome. E filhos espirituais. Tem pessoas que estão ganhando filhos e jogando natação. E nós temos que cuidar. Quem ama, cuida. Então Jesus mandou o convite àquela família. Fomos salvos, eu e toda a minha família. Noé falou isso. Fomos salvos e toda a minha família. Diz assim: fomos salvos e toda a minha família. Comece a profetizar para que eles venham estar aqui também, para que você venha falar e continue falando. Às vezes falar, muitas vezes incomoda, que às vezes a gente está até dando bronca, não é? Quem chegar por último vai participar da festa. Talvez você seja o primeiro lá na tua casa. Talvez ninguém quer ir para a igreja, ninguém quer saber de nada, ou já foi, agora não quer mais, ou deixa lá. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E o Senhor, o que é ligado na terra é ligado no céu. Mas no final, quem são os participantes da festa? Agora nós vamos falar. São os que atendem o convite, mesmo que sejam alçados depois, mesmo que venha esquecer o convite. Esses daí são os verdadeiros. Às vezes aquele que recebeu o convite, não é? Às vezes você prega, fala, às vezes ele quer ir servir ao Senhor por causa de você, ele quer servir ao Senhor porque você vem na igreja, para ele ser ali uma pessoa ali na igreja também, estando ali na igreja junto com você, que você congrega, que você já é membro da igreja, mas não é só da igreja. A Bíblia diz que haveria diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Haveria diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. E Jesus veio buscar a tua igreja. Então fique no lugar onde Deus te colocou. Para que essa festa já está sendo preparada. Já está preparada. Então, são os que atendem o convite. Os sem família, porque muitos receberam o convite, mas não vieram. Os famintos, lá no versículo 21, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas, os becos da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O Senhor não faz exceção, o Senhor mandou que buscassem eles, porque quando você convida um e vem, depois não quer mais, depois por uma coisa, por outra coisa, Deus sabe. Agora, os que naturalmente seriam convidados, serão os que não compareceram. Às vezes, tem pessoas, não quero, às vezes é até sincero, eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas depois quando vem, fica. E os que naturalmente serão convidados, serão os que não compareceram. Deus escolhe aqueles que os homens não escolheriam.
A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas e vis neste mundo para confundir os sábios, porque o Evangelho é loucura para quem não entende, mas é poder de Deus e salvação das nossas almas. Deus, Ele tem escolhido pessoas totalmente diferentes. É esse daí que Deus vai usar. É esse daí que Deus vai ali colocar ali até como esses os últimos da fila. Os que são humilhados. Porque a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Lembra daquela oração de muitos que às vezes estavam ali clamando a Deus e achando que, meu Deus, havia ali 2 homens no templo orando. Um que falava assim: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na casa do Senhor sempre. Mas aquele outro lá que não conhecia Jesus, batia no peito e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia, eu não consigo dizimar, eu não consigo, orar, eu não consigo fazer nada na tua casa. Qual a oração que o Senhor, Ele ouviu? Daquele fariseu do publicano? O publicano estava lá pedindo misericórdia, mas o fariseu, ele estava dizendo: se eu faltar, a coisa não vai para frente. A ordem de Deus é de Deus. As pessoas que Deus manda para a festa, se ele chegar atrasado, mas mesmo ali, viu o irmão leu lá dos talentos. Meu Deus, o talento equivale a um dia de trabalho muito difícil. Então, pela conta desses talentos, pelos pesos, seriam quase 6.000 dias. Imagine só a pessoa trabalhar todo esse tempo para poder pagar. Bem, Jesus já pagou por nós. Uma religião não paga. Nós sabemos que Jesus, veja bem, Jesus, ele estava ali. Nenhum dos teus seguidores, nenhum deles morreram por Jesus. Jesus morreu por todos. Às vezes nas religiões, aqueles grandes homens, como Buda, muitos seguem a Buda, mas Buda morreu e não ressuscitou. Ainda está lá, aqui jaz Buda, mas se você for ali na sepultura de Jesus, não está ali, aqui jaz Jesus, não, porque Jesus, ele ressuscitou. Quantos homens aí, irmãos? E ainda Jesus, mesmo nós pecadores, mesmo nós sofrendo, e lutas que têm vindo, e batalhas que não param, e essas lutas vai ser sempre constante. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, há um lugar de descanso para os salvos. Para os salvos. Uma alma vale mais do que o universo. Semana retrasada, eu fui em uma casa visitar 2 irmãos, um tem 90 anos, tinha 90 anos e outro 91. E esse de 91 foi professor há mais de 40 anos aqui no DEV, nessa escola aí, aqui na Vila Formosa. E eu estive orando. O irmão dele, com 90 anos, ele caiu e quebrou o quadril. Quebrou o quadril e os médicos falaram que não poderia fazer a cirurgia porque ele poderia ficar em cima da mesa. Eu fui uma vez, fui 2 vezes, ele não queria oração. E eu disse assim: eu vou orar, se ele não quer eu oro daqui, Deus visita aí. Se Deus mandar aí, eu vou. E eu fui. Quando cheguei lá, o Senhor falou assim: faz o apelo para ele, traz uma palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E o irmão dele falou assim: pastor, ele não ouve e ele não fala, ele ficou mudo e surdo.
Cheguei no ouvido dele e falei, ó, Jesus tem um plano na tua vida. E Ele quer te salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer aceitar Jesus como o único teu Salvador? Ele levantou as duas mãos. Levantou as duas mãos. Falou, eu quero Jesus. Chorava. O irmão dele falou assim, Deus fez um milagre aqui. Mas irmãos, Deus fez esse milagre, sabe para o quê? Fez esse milagre para que ele aceitasse Jesus. Para que ele se chegasse. A Bíblia diz, chegai a mim, eu chegarei a vós. Quando passaram ali quase um mês, Deus recolheu. Mas também tem almas que são salvas. O dia de amanhã não nos pertence. Você não pede para nascer e nem escolhe o dia que vai partir. E o homem está sujeito a morrer uma vez só. Seguindo isto, segue-se o juízo final. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o nosso Deus. Mas a notícia boa é esta, que uma alma vale mais do que o universo. Então aqui, esse convite estava se estendendo aos que não esperavam ser convidados, aos que naturalmente seriam convidados, serão os que não compareceram. Deus escolhe aqueles que os homens não escolheriam, os últimos da fila, não é? As pessoas dizem que os últimos serão os primeiros ou derradeiros, mas nós precisamos estar nessa fila, e a fila não para. Irmãos, são uma fila de muitos chamados, mas muitos escolhidos. E o homem, quando ele parte desta vida, ele vai direto ao paraíso. Só existe uma vida só. E nós precisamos o quê? Agradecer por essa vida. E sair. Qual o lugar que você entra? É a casa de Deus. É o lugar que você tem acesso. Você tem o livre arbítrio de entrar e sair. Entrará e sairá, e com ele achará pastagem. Mas no versículo 10, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. A vida com abundância, sabe o que é? É sentir a presença do Espírito Santo. É sentir a presença do Espírito de Deus. O único Espírito que é de Deus é o Espírito Santo. E nós temos que buscar, nós temos que nos encher. Porque quando Jesus voltar, Ele só vai levar aqueles que estão cheios, aqueles que estão buscando. Mas pastor, como que eu vou me encher do poder do Espírito Santo? O que eu faço? Ei, você já fez. Você está na casa do Senhor. Você está buscando. Primeira coisa é buscar. De que maneira você vai buscar? É orando. Primeira coisa é orar. A outra coisa é orar e adorar ao Senhor. E depois louvar ao Senhor. Primeiro louvar, depois adorar. Ou que seja. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Não é ali só para... Ela é diferente uma da outra. Nunca houve na terra alguém que tivesse uma digital igual. Se tiver, está fazendo fraude. Cuidado. Você é especial para Deus. Até gêmeos não tem igual. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, o teu único Filho, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor dele. Ele entregou seu único Filho. Ninguém morreria por Jesus. Muitos mártires ali, sim. Estevão foi apedrejado, mas o teu rosto brilhava ali, na presença de Deus. Às vezes as pessoas estão tacando pedra. Acho que quando Estevão viu aquela pedra passando assim perto dele, assim. Eu já preguei nas praças, já preguei em muitos lugares, irmão. Jogava um saquinho de porcaria em cima da cabeça da gente. Era coisa de um resto assim de melancia, batia assim, olha.
eu dizia assim: cada alma que você jogar em vai ser uma alma que vai aceitar Jesus. O que aceitou, 5 almas aceitou Jesus. E nós temos que estar preparados para isso. Então Estevão, ele levou o Evangelho, pregando a palavra de Deus. É o ide após o vinde. Lembra quando Jesus te chamou: vinde a mim, aquele que está cansado e oprimido, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. O Senhor, ele te chamou, mas depois o Senhor também, ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí nós temos este ide. Não é só o pastor, os missionários, não. Nós também. Porque hoje, os meios de comunicação, todas as plataformas, seja lá o Instagram, seja o WhatsApp, seja lá o Face, seja lá o que for ali, se inventar mais, ainda vai ter mesmo. Mas está havendo uma morte, aí logo que estão pregando por aí, misericórdia. Mas não vai ser batizado com o Espírito Santo e não vai receber a virtude. Porque isso daí, irmão, é só aqueles que estão buscando o Senhor. E a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A igreja está nos últimos dias aqui na terra. Mas nós estamos aí nos preparando para lá, até que conheça. Só se for um casal e colocar o casal atrás, aí sim. E hoje também tem Uber. Mas eu estou dizendo assim: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E muitos vão ficar hoje por causa disso, irmão. Jesus não morreu por coisas, ele morreu por vidas. E o nosso dilema, sabe qual é? É amar todos aqueles que Jesus morreu por aqueles que ele ama. Por aqueles que ele ama. Temos que mostrar esse amor, porque uma alma vale mais do que o universo. Temos feito o trabalho da obra de Deus. Quantas pessoas, às vezes você olha assim e fala: meu Deus, não tem jeito. Aquilo que às vezes a sociedade não quer, Deus ele quer. Então nós temos que orar, não desistir. Então os pecadores, você não pode nem imaginar quem serão privilegiados, agentes do reino de Deus. Às vezes aquele que às vezes a pessoa fala: esse daí vai subir. Às vezes não vai subir, irmão. Jesus não veio para julgar nem condenar, mas veio para salvar quem está perdido. Seja como os iniciantes e não como os experientes. Ah, mas eu tenho. Tem pessoas que têm experiência, mas não tem maturidade. Pode ter a experiência na minha profissão. Eu trabalhava de grampeador numa empresa, foi a primeira empresa que eu trabalhei em 1973. Eu trabalhava ali, não conhecia Jesus. Eu estourei 2 dedos na máquina de grampear. Você grampeava os 4 lados da caixa, era cartonagem, jogava numa esteira, teria que grampear 3.000 caixas por dia. Ainda você ganhava um prêmio do encarregado, do gerente da empresa, te dava um pão doce para você e um guaranazinho, porque ele ia ganhar milhões ali e estava ganhando, e a gente aquilo ali feliz da vida. Era a época que nós chegávamos no emprego ali pendurado e nós surfávamos, sabe aonde? Na porta do ônibus, porque ninguém entrava pela porta da frente, entrava pela porta de trás. E o cobrador ficava no meio do ônibus, e aquele ônibus cheio, o único lugar para a gente ir para descer pela porta ali da frente, qual seria? Seria aquele lugar assim, que é vazio, por cima não dava, aqueles homens fortão, então vai por cima. E se você perdesse um dia, você marcava cartão, poderia chegar 1 minuto atrasado. Marquei muito cartão, e ali aquela luta, aquela batalha. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de Jesus. Que Jesus, todo trabalhador, é digno do teu salário. E Jesus, ele abençoa. Então, esses que estão trabalhando para esta festa, porque hoje tem uma festa aqui no nosso meio. Então, mostra um sorriso, porque Jesus já te filmou. Porque o Senhor vai te abençoar. Já vou concluir essa palavra. Vamos,
já aprendi que os que menos prometem são exatamente aqueles que mais produzem. Você já viu pessoas que às vezes você olha assim, ele não fala nada, ele não fala o que vai fazer, e às vezes é o que mais faz. Às vezes tem aquele lá, aí eu vou fazer, é que nós vamos mudar isso daqui, porque o DNA da igreja é isso, não está certo, vamos, espera aí. Se está dando certo para aqueles que estão ali, deixa ali. Porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Se eu convidar você para ir na minha casa, você tem que saber. Você vai lá fazer um prato tão gostoso, para pegar um peixe grelhado, e ali você, aquelas, né, até aqueles molhos para peixe são diferentes. Mas a pessoa chega com a família de repente e fala, gosto. Eu detesto peixe, a família também. Foi ensinado assim. Tá? Cada casa, cada lugar tem os seus hábitos alimentares, de vestimentas, de até conversas e tudo. Então é isso, nós temos que. Então, aqui esse convite estava para aqueles que estavam ali com Jesus. Então, exatamente, nós temos que produzir. Qual foi a primeira palavra que Deus falou para o homem lá em Gênesis 38, 42? Crescei, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Não é só, vou encher a terra, vou casar, vou ter uma esposa e vai ter 7 filhos, 8 filhos, onde come 1, come 10. Vai comer, mas não comer mal. E a vida não é assim, não é que o pessoal para comer para viver. Os discípulos estavam lá e Jesus, olhando aquilo, fez a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, o maior milagre, curou todos que estavam ali. Jesus levou eles lá para um lugar diferente, para ensinar eles. E eles ali só ficaram ali, e Jesus uma hora disse assim, vós servim pelo pão que perece, não pelo pão eterno. Jesus era o pão da vida. Ele é o pão da vida. E aquele que comer desse pão nunca sentirá fome. É fome do que? De justiça, do poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Quem chegar por último vai participar da festa. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus vai te abençoar. E para participar de tudo que o Senhor está querendo derramar nesses dias, temos que nos colocar em nosso devido lugar. Às vezes, lá no fim da fila. Às vezes mas você sabe que você está na fila. Você está lá, às vezes por último da fila, a dificuldade. Imagina o que você passou para chegar aqui hoje. É trânsito, um monte de coisa. Fala, meu pai, a garoinha que vem, você olha, meu Deus, será que é julho ou é junho? Não é? Bom, será que é festa junina? Apesar que a gente não festeja festa junina. Mas será? O que é isso? Essa garoa, esse frio? É para você pegar os agasalhos e vir muito elegante para a igreja.